Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Rio Lima, a esta zona do país que recebe tanta canoagem e tem tantos nomes conhecidos ligados à canoagem. Comigo tenho o Rui Câncio para me acompanhar neste Campeonato Nacional de Maratona. Olá, Rui. Olá, bom dia, Sara, tudo bem? Tudo bem, contigo também? Está tudo. Este Campeonato Nacional que também serviu de seletiva. Sim, servia de apuramento para a equipa nacional para participar nos campeonatos da Europa que iriam decorrer na Dinamarca, maratona, a especialidade de maratona. E aqui, neste dia, tu também estiveste presente, é um dia que teve aqui vários atletas, não é? Numa distância, num dia que começou, por exemplo, na sexta-feira com esta short race, que estamos agora a acompanhar, que tiveram também aqui grandes nomes da canoagem portuguesa, não é? Sim, tivemos os expoentes máximos, alguns dos expoentes máximos da nossa modalidade. Aqui vimos Norberto Mourão a fazer uma estreia, que foi a primeira vez que houve um nacional com paracanoagem, e tivemos obviamente a presença de Fernando Pimenta, o campeoníssimo atleta português, que ao ver um nacional na sua casa fez questão de estar presente na short race para brindar o público com a sua presença. Exatamente, e temos aqui então o Norberto Mourão, que foi o grande vencedor. Aqui também o atleta de Setúbal, Tomás Soares, que também venceu a sua categoria. E agora aqui... C1 sénior feminino. Sim. Esta short race foi a primeira vez que aconteceu... Como campeonato nacional foi. Exatamente. Já tínhamos tido umas provas internacionais, umas taças do mundo que se realizaram no Prado, houve short race, mas a nível de campeonato nacional foi a primeira vez. E por algum motivo em especial é que foi feito? Porque como se vai realizar o Campeonato do Mundo de Maratonas em Ponte Lima com short race, nós já estamos a querer introduzir na nossa modalidade a nível nacional este tipo de competição, para começar a termos atletas cada vez mais especializados neste tipo de prova, porque é uma prova muito exigente, prova de 3,5 km com 2 portagens, é uma prova muito exigente que requer alguns skills que muitos destes atletas não estão habituados, intensidades mais altas, portagens com ritmos sempre muito elevados, e daí nós começámos a introduzir este tipo de provas para começarmos a ter cada vez aqui também, o hábito e cada vez mais especialistas nesta distância. Aqui a Daniela Braga, também do Prado, no pódio. E agora vamos para C1 sénior masculino. Sim. Aqui com o Maciel, que é bem conhecido da canoagem e aqui das C1s, especificamente. Sim. O Maciel, que está a fazer o seu primeiro ano como sénior absoluto, ele era sub-23, e obviamente que está num excelente momento de forma e ganhou de uma maneira muito evidente, garantindo assim o passaporte para o Campeonato da Europa nesta distância de short race também. Ele que está também numa excelente forma física, não é? Sim, apresentou-se muito bem neste campeonato, ganhou as 3 provas em que participou, como iremos ver, mostrar que está num bom caminho da sua evolução natural. Ele começou como júnior, aliás como cadete, mas começou a dar nas vistas como júnior, sendo campeão europeu de júnior na C1, e tem feito um excelente percurso ao longo da sua breve carreira. E aqui começámos então com os K1, sénior feminino, e aqui também com os pódios a pertencer a Ponte Lima. Sim, o regresso da Joana Sousa, a esposa de Fernando Pimenta, que apareceu num excelente momento de forma, cilindrando a concorrência. Ela que à partida não era uma das grandes candidatas, porque esteve algum tempo parada em virtude da maternidade, apareceu no Nacional de Fundo num processo de evolução e de retomar de forma, mas chegou aqui a Ponte Lima com uma forma muito boa, um furo acima de todas as adversárias. Temos aqui o pódio então, com a Maria Gomes, o Prado, e André Azevedo, dos Meses. E aqui, portanto, na short race... Era a prova mais esperada, obviamente, com a presença de Fernando Pimenta, depois de muitos anos sem competir num Nacional de Maratonas, a competir contra ele, que é um dos melhores do mundo nos 5.000 metros, a competir contra o campeão do mundo da short race, que é o José Ramalho. Era um duelo muito, muito aguardado e desejado por toda a gente, inclusive por mim. Daí o facto da ponte estar completamente cheia à hora desta prova, sendo um bom pronúncio do que se irá passar nos campeonatos do mundo no final de setembro. Temos aqui a chegada à primeira portagem, José Ramalho, obviamente a tentar estudar qual seria a tática de prova de Fernando Pimenta. Aqui Ramalho a ter dificuldades na sua primeira portagem, algo que não é muito habitual. É o nervosismo, talvez, aqui. Pimenta aqui com dificuldades em entrar na água,
Ele que obviamente na sua rotina diária de treinos não tem este tipo de treino, de processo de entrar em cima do barco e ele obviamente a demonstrar alguma dificuldade. Mas é sempre interessante ver estes dois atletas a competir um contra o outro. É difícil ver, portanto não são todas as provas em que os dois participam que podemos vê-los aos dois a competir um contra o outro, mas quando isso acontece é realmente um espetáculo. Estamos a falar de dois campeões do mundo, duas referências mundiais, cada um na sua especialidade, e obviamente que é um espetáculo digno de se assistir e muito enaltece a canoagem e o desporto português, porque não é todos os dias que Portugal tem dois campeões do mundo a competir nas suas águas num campeonato nacional. Exato, e nestas águas especificamente que são tão bonitas. Agora passamos para o segundo dia de... Já a longa distância, exatamente. O K1 Júnior masculino, foi logo as primeiras provas, o rio já estava um pouco diferente, com bastante mais água, foi uma agradável surpresa, para alguns não tanto, porque provocou mais alguns remoinhos, mas criou melhores condições. No início das provas por causa do plano de água também, mas depois conseguiu-se fazer as provas todas até ao fim e proporcionar aqui este espetáculo que tanta gente veio assistir a Ponte Lima. Sim, Ponte Lima, em virtude obviamente da fama e do cada vez maior reconhecimento de Fernando Pimenta, a tornar-se uma referência da canoagem nacional. Sim. E esperemos que assim seja até por realização do Campeonato do Mundo, que tenho certeza vai ser um grande sucesso e com uma grande audiência. Sim. E que aguardamos por todos parte aqui pública. No final de setembro também aqui no Rio Lima. Foi um fim de semana com muita participação, obviamente que por facto de ser seletiva leva mais alguns atletas a estarem presentes, mas as seletivas não estão incluídas nestas categorias de Masters. Master, exatamente. Em virtude de não haver campeonato do mundo ainda e não serem selecionados. Aqui Francisco Barbosa dos Santos, o Júnior do Ponte Lima, com António Canelas. Aqui numa das portagens, esta portagem que apresentou grandes dificuldades, muito longa. Exatamente. Criando dificuldades acrescidas para os atletas que não estão habituados a fazer uma portagem tão longa. Sim. Aqui a vantagem é que neste segundo dia, como o tempo já estava, até choveu e tudo, portanto aliviou aqui um bocadinho, porque se tivesse calor isto seria um tormento que teriam que fazer. Não é? Claro, todos teriam que fazer e todos, felizmente hoje com alguma antecedência os atletas já sabem qual vai ser o estado do tempo e daí se podem preparar melhor ou pior. Não será por falta de conhecimento das condições que vão encontrar que as coisas não poderão correr bem, não é? E aqui a Ana Ferreira a chegar e com uma grande distância. Sim, está um furo acima também das suas adversárias. Ela que também teve muitos anos ausentes, já foi uma atleta da seleção nos seus tempos de júnior e sénior. Aqui Nuno Henriques da Amora a vencer na categoria de Masters A, um atleta com muita experiência. E aqui Francisco dos Santos de Ponte Lima, que ganhou e a garantir o passaporte, ele que está também num excelente momento de forma, depois de ter feito segundo lugar na Taça do Mundo Maratonas, veio aqui mostrar que não tem adversários à altura na maratona em Portugal. E mais uma atleta aqui a Beatriz. É Beatriz Caldas. Beatriz Caldas do Ponte Lima, também a assegurar a sua participação no Campeonato da Europa. Foi uma prova bastante boa. No início íamos um pouco lentos, uma prova controlada, é normal nas maratonas, e depois na primeira portagem tentei-me destacar. Já é habitual tentar fazê-lo, tenho uma boa corrida, sinto-me bem nas portagens e consegui e foi gerir a prova até ao final. É preciso treinar acima de tudo, mas numa prova destas de maratona a estratégia também é importante. Eu tinha noção do nível dos meus adversários, principalmente do Rui Magalhães. O Joaquim Cruz foi uma surpresa para mim, teve parado durante muito tempo e apareceu logo na primeira prova a andar bem, surpreendeu-me pela positiva, mas tive que utilizar aqui uma estratégia e a respeitar os adversários e aproveitar aquilo onde eu me senti melhor, que era principalmente nas portagens. Correu bastante bem, consegui controlar a prova e pronto, consegui dar uma pequena distância à segunda adversária.
estão feitos os primeiros pódios. Os primeiros pódios da jornada, Exatamente. da distância longa. E à medida que, entretanto, as provas também... Isto para referir que as primeiras provas foram largadas muitas vezes conjuntas. Depois, entretanto, à medida que as provas foram evoluindo, começou-se também a fazer provas com muitos mais atletas. Sim, aqui estão os Masters B. Sim, é normal nas categorias Masters juntar vários tipos de escalões, até para não se fazer largadas com 2 ou 3 a juntas, e dá-se outra dinâmica. Exatamente. Temos aqui o júnior masculino. Aqui falando um bocadinho deste aumento do nível da água, isto dificulta a que nível a vida aos atletas? O primeiro pode dificultar e beneficiar, porque como é em circuito, quando vão contra a corrente, pode tornar mais difícil, com mais remoinhos e mais penoso, porque tem uma corrente contra. Mas também quando vão a favor, também tem mais velocidade. A única diferença é que, se calhar, muitos destes atletas foram dias que antecederam o campeonato fazer o reconhecimento e estudaram que zonas é que poderiam passar pelo rio, e no dia a seguir, com muito mais água, isso tudo vai por água abaixo, porque se calhar as zonas onde têm que passar já são outras, as linhas que têm que tomar, as trajetórias que têm que tomar já são outras, e isso baralha um pouco a tática de prova. E obviamente, pronto, que para as canoas Cs, sem leme é mais difícil, porque a água ficou muito mais mexida, principalmente ali na zona da ponte. Sim. Mas isso, pronto, olha, estava igual para todos, e todos tiveram que passar pelas mesmas dificuldades. Mas diga-se que ao longo do dia o caudal depois foi estabilizando e os remoinhos acabaram. No início, nas primeiras provas da manhã, houve alguma dificuldade ali por parte de atletas menos experientes, tiveram alguma dificuldade. Não é o caso aqui do João Miranda, que ganhou também de uma forma muito elucidativa, sim, sem sombra de dúvidas. O Joel, que também é, a teu ver, uma promessa para a canoagem, se continuar? Penso que sim, é um atleta dos meses com muita potencialidade. Ele estava integrado na seleção de pista, depois por opção dos treinadores, dos técnicos nacionais, foi dispensado da pista e ingressou na maratona, fez o seu primeiro campeonato nacional, com logo uma vitória, e carimbou o passaporte depois para o Campeonato da Europa. E aqui o João Monteiro. mais um título. Ele que é um efusivo nas vitórias que tem. Sim. Um atleta já de há muitos anos, com muitas vitórias nos escalões de Masters, e aqui João Neves também, ambos do Fluvial Vila Condense. Temos aqui a atleta do C1. Foi difícil aqui para a Ana Pereira. Sim, Ana Pereira do Ponte Lima. Visivelmente cansada, não é? Aqui Silvestre Pereira, um campeoníssimo, que veio sempre fazer uma perninha e matar saudades dos seus áureos tempos de campeão. E João Miranda, E aqui o Joel. a carimbar então assim a sua primeira vitória no Nacional de Maratonas. Foi uma prova ainda durinha, mas inicialmente eu gosto de gerir a prova, e depois de meio para fim então impor mais o ritmo. Aqui o João Monteiro também feliz, ele sempre feliz, não é? Sim, um atleta com muita boa energia. Foi uma prova calma, só no arranque o meu adversário quis disputar a primeira viragem, mas depois, quando passámos por baixo da ponte, fiz um pequeno arranque onde eu fui para a frente e consegui manter durante a prova toda. Correu bem, consegui isolar-me logo do início, foi sempre atrás dos veteranos, controlado sempre até ao fim. Gostou-me mais um bocado aqui nas portagens, porque é realmente enorme, mas controlado, sim, correu bem. E aqui estão os pódios. Agora passamos para os K1 Sénior masculino, e aqui, como estávamos a referir há pouco, já se vê uma quantidade maior de atletas a participar. Aqui também esta parte já foi depois da hora de almoço, portanto aqui já se vê uma mudança até no tempo. Sim, e também no caudal. E algum vento, fez sentir algum vento da parte da tarde. E aqui o C1 Sénior, onde iríamos ter em ambas as provas os vencedores da Short Race, José Ramalho e Sérgio Maciel, respectivamente no K1 e C1 Sénior, e também Joana Sousa, que também depois competiu também. Exatamente. O cenário, o figurino do Campeonato Nacional é
é muito parecido com o do Mundial, até para nós termos a noção do tipo de treino dos atletas, os atletas começarem a estar habituados a que tipo de provas vão ter, caso sejam selecionados. E até para a própria organização saber os pontos que têm a melhorar e tudo, não é? Portanto, aqui foi uma experiência foi que se fez para porque foi a primeira vez que se fez a portagem na zona onde foi. Por norma, nos outros anos fazia-se a jusante da ponte. Este ano fez-se a montante. Pelo que depois soube posteriormente, para o Campeonato do Mundo, a portagem será ligeiramente mais reduzida, não vai ser tão longa, tinha cerca de 150 metros, vai ter cerca de 130. Temos aqui o Sérgio Maciel a tentar fugir de Nuno Barros e Ricardo Coelho, ambos do Ponte Lima. Eles que estiveram sempre juntos, praticamente até ao fim. Sim, porque depois também são só 3, não valia a pena também atacar muito cedo, é uma prova muito longa. Uma pessoa tem depois, tanto com boas sensações, pode gerir melhor a sua prova, mais vale andar ali 2 ou 3 voltas com os colegas para se poupar do que fazer uma prova toda sozinha. Aqui Joana Sousa a mostrar logo um à vontade em relação às suas adversárias nas portagens, a esperar. Também teve o seu tempo, não foi? Penso que rapidamente sentiu que estava superior. Sim. E não houve necessidade de estar-se a desgastar, porque ainda tinha no dia a seguir o K2. Exatamente. Daí estar a gerir e fazer uma tática mais de defesa do que propriamente de ataque. Ela que veio inclusivamente a este campeonato com o objetivo de vencer estas 3 provas. Sim. Confesso que não estava à espera que vencesse com tanta facilidade. Tínhamos ali o trio que fez a prova toda dos séniores em conjunto, José Ramalho, Alfredo Faria e Adriana Conceição. Aqui está. E está aqui a chegada então do K1 sénior, com José Ramalho a liderar e a controlar perfeitamente Alfredo Faria dos Meses. E mais um título, já se perdeu a conta aos títulos também que José Ramalho já tem na maratona. E aqui para lá caminha também o Sérgio Maciel. Sérgio Maciel também, do Viana Garças Clube. Ele que também sai deste campeonato com vitórias em... Com 3 vitórias, sim. E aqui Joana Sousa. Ela que está numa excelente forma física. Pronto, aqui também tem que ser também com o marido que tem em casa, devem treinar os dois juntos, não é? Foi uma prova bastante disputada, muito justa entre os 3 e acho que foi bastante bom. Pode-se dizer que tu és um atleta muito competitivo ou não? Sem dúvida, não é? E sem competição não se podia andar aqui há mais de 20 anos a fazer estas provas todas, claro que sim. E sou eu e somos todos que estamos aqui na frente, sem dúvida que somos extremamente competitivos. Fiz uma boa prova, tentei testar os meus adversários na primeira portagem, vi que estava forte. E depois na segunda portagem fiz um bom arranque e depois foi sempre a assumir um ritmo forte no final da portagem e depois foi tentar manter sempre a distância do segundo e terceiro lugar. Depois de ter estado 2 anos afastada da competição e ter sido mãe, regressar em janeiro, voltar a competir, quando tive 1 ano e meio sem remar, é muito bom, não é? Ao fim de ganhar em casa? 5 meses, estar bem, não é? E ter ganho. Foi um bom arranque e depois consegui-me diferenciar das restantes atletas, o que me permitiu a vitória. Muito feliz, é um sentimento muito bom. Trabalhei para isto e era o título que desejava. 1 ano e meio sem fazer canoagem praticamente, portanto sem competir, não é sem fazer canoagem, mas sem competir, não mata, mas mói? Sim, depende. Eu sei que a Joana nunca parou totalmente, sempre fez os seus trails, sempre deve ter feito as suas caminhadas, possivelmente dava umas voltinhas, e isso para quem tem muitos anos ajuda a manter ou não perder muito, e depois rapidamente, como já tem a sua base de treino de muitos anos no seu organismo, rapidamente ganha forma. Obviamente que há adaptações que se vão perdendo, mas também quem já fez desporto mais rapidamente as ganha e as recupera do que aquela pessoa que está a começar de base. Exatamente. E o facto que ela apareceu muito bem, e vamos ver se agora no início de setembro na seletiva para o Campeonato do Mundo, se ela aparece nestes níveis. Aqui temos já o K2 Júnior, mais uma vez um duelo entre Ponte Lima e Fluvial Vila Condense.
Isto temos os Masters A, Nuno Brandão e Nuno Anita, do Mil Fontes, que também ganharam de uma forma muito categórica. Estas provas que tiveram aqui alguns aspectos interessantes, por exemplo, aqui há sempre um que consegue levar mais a corrida à frente do que... No K2, por norma, o atleta que vai à frente sai sempre primeiro, e principalmente então, em função do tipo de entrada e saída, é preciso ter alguma calma até para coordenar os timings de entradas e saídas, porque senão muitas vezes podem danificar o barco, principalmente o leme, ou o atleta atrás virar-se, ou o atleta atrás e quando quer saltar para a água ainda não está suficientemente perto da margem e vai ao banho, então dá um mergulho logo forçado. Mas no K2 é por norma nós vemos o atleta que vai à frente sair primeiro e pegar no barco e ainda está o outro a sair, já lá vai o barco para ali fora. Aqui na primeira talvez não, mas depois nas portagens seguintes havia às vezes o atleta que ia sozinho. É a emoção, é a adrenalina, eles querem fazer aquilo o mais rápido possível, esquece-se que tem um atleta que está pelo menos 2 metros atrás, Exatamente. que ainda não saiu, como é aqui o caso de João Monteiro e Alberto Fernandes. Mas João Monteiro neste momento, como levavam já uma boa vantagem sobre os segundos classificados, manteram ali alguma calma. Aqui Nuno Anita e Nuno Brandão, mais uma vez a validarem o seu e a conquistarem, a revalidarem e a conquistarem o seu título de campeões nacionais de Master Arts. Eles já o tinham feito o ano passado. Aqui Pedro Santos e João Neves do Fluvial, a serem também consagrados campeões nacionais de Masters B. Foram as vencedoras. A Mariana e a Beatriz, vencedoras do K2 Júnior. De referir que nem todas estas embarcações que ganharam foram apuradas. Nós levamos, por norma, os atletas com o melhor nível. Baseamos-nos nas médias que cada atleta faz nas suas provas, comparativamente às médias de várias provas a níveis internacionais, para nós conseguirmos ver quais são as nossas melhores embarcações, as nossas embarcações mais competitivas. Exatamente. Fruto que Portugal neste momento já é uma referência mundial ao nível da canoagem, não podemos levar atletas só para terminar. E aqui os vários pódios das provas da manhã. Tirando a primeira portagem, correu bem. Sim. Tivemos algum problema aqui logo na primeira que deu. Sim, foi o quê? Foi câmbrias? Foi o quê? Sim, foi mesmo isso. Mas depois, tirando isso, correu bem. As provas são todas difíceis. A tática da prova correu bem, fugimos logo ao início, depois foi só não deixar os adversários aproximarem-se. Claro que é sempre duro porque foi quase 1h30 a remar e custa sempre. A prova correu bem, nós tentámos partir logo para a frente para ir sempre na liderança, como correu, depois fomos sempre a controlar a prova. E treinaram de alguma forma específica para a prova de hoje? Não tivemos a fazer treino específico para esta prova, estamos a especificar-nos mais em pista, mas depois acabou por correr bem. Foi uma prova dura, de meio para o fim gerimos porque vimos que a outra embarcação ficou para trás na portagem, mas de resto foi sempre na frente, o pé para ajudar atrás. Ontem tinha ganho, eu fiz segundo, por isso tivemos que gerir muito bem o esforço para hoje não padecermos na parte final, mas correu bem. Com muita dedicação e com muito empenho conseguimos superar os adversários e ter o rendimento que temos hoje em dia, não é? Esperemos continuar com muita saúde e com muitos anos de competição. E isto é uma inspiração para quem está a começar. Sim, foram atletas que, quando eu comecei a fazer canoagem em 88, eram atletas de referência nacional e depois tiveram muitos anos afastados e agora voltaram cheios de energia, ainda bem, para dar vida a esta categoria de Masters. Agora Exatamente. Masters. De antes eram veteranos, agora passaram para Masters. Mestres. É o nome mais bonito, é o mais bonito. Mestres. E aqui temos a prova rainha também. Aqui já é o K2 Sénior, exatamente, com José Ramalho novamente. Esta prova que foi bastante competitiva até ao fim. Aliás, o José Ramalho, a equipa do José Ramalho, houve alturas em que esteve à frente, houve alturas em que esteve atrás. Isto foi uma... É uma questão de gestão de esforço, porque José Ramalho já tinha 3 provas, já tinha feito algumas maratonas internacionais, já tinha feito a taça, iria ter os Jogos Mundiais brevemente, e estava com um companheiro que obviamente não tem o nível de José Ramalho, logo não teria que ter alguma cautela, que ritmos é que tinha que pôr,
e ele sabe isso melhor que ninguém, vai gerir a prova, vai trocando ondas com os adversários. Exatamente, aqui uma vez mais em evidência, Joana Marisa. É o que estamos a ver neste momento, até para poupar o atleta que vai atrás, não é? Sim, chama-se isso trabalhar em equipa, não é? Sim, o K2 é um barco de equipa. O K2 é um barco de equipa e o José Ramalho faz isso muito bem. Aqui vemos a tripulação, os 3 primeiros a dobrarem uma tripulação, e aqui o sprint final, que foi muito emotivo, porque estava em jogo um lugar para o europeu, já que José Ramalho previamente tinha dito que não ia fazer o europeu de K2, e logo o segundo lugar à partida teria hipótese de poder ir ao europeu, e foi assim atribuída a Alfredo Faria e Miguel Rodrigues dos Meses. E aqui mais uma vez a C2 Sénior, uma C2 com atletas de clubes diferentes, Gilberto Cruz e Sérgio Maciel. Gilberto Cruz do Ligadura, do Douro, do Douro Canoa Clube, e Sérgio Maciel do Garças. E aqui as 2 atletas do Ponte Lima, uma bastante experiente e uma... Sim, um misto. Tal como aqui o K2 do Zé Ramalho e Miguel Martins. É um privilégio poder remar com ele, estou realmente muito feliz. E como é que correu para ti, no teu ponto de vista, esta prova? Correu muito bem, acho que fomos a prova toda confortáveis, nunca desvalorizando a oposição, mas sempre com controle da prova e a saber que, ou com confiança que no fim seria este o fim. Aqui o Gilberto e o Sérgio Maciel. Já é uma tripulação que já vem do ano passado. Já tentámos o ano passado isto, não correu muito bem o ano passado, fomos remando com o Santo foi dando para os 2 a tripulação, e há 2 semanas voltámos a remar mais vezes juntos outra vez para ir atrás do objetivo. Foi bom, acho que a Joana tem bastante experiência, bastante sabedoria, e poder partilhar o barco com ela é incrível, e acho que deu-me bastante confiança e isolámos-nos bem e foi tranquilo. José, uma grande vitória aqui para o Clube de Ponte Lima, que jogou em casa neste Campeonato Nacional de Maratona. Como é que vocês se sentem ao ganhar em casa? Nos sentimos muito bom, porque foi uma vitória, como dizes, na casa, era muito importante para nós, porque era uma prova seletiva também para os atletas. Conseguimos muy bons resultados, mas alguns foram um pouco mais fraquinhos, mas é muito importante para o clube ganhar aqui na casa. Este fim de semana foi um fim de semana em cheio naquilo que é a promoção da canoagem, naquilo que é a promoção do desporto, naquilo que é a promoção do espírito de vida saudável para todos os jovens e, obviamente, também a promoção de Ponte Lima. E estamos também todos nós agradecidos a todos os atletas, a todos os dirigentes, à comunicação social aqui presente, a todos também que tornaram possível este enorme evento que foi o Campeonato Nacional de Maratonas. O balanço é muito positivo. Esta prova foi muito importante para o calendário nacional. É simultaneamente seletiva nacional para o Campeonato da Europa, é um test event para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar no fim de setembro, e é o Campeonato Nacional de Maratona. Que este ano também contou com uma short race. Este ano, pela primeira vez, introduzimos no nossos regulamentos o short race, à semelhança do que já existe no regulamento internacional, que é uma maratona mais curta, na mesma com portagens, e acho que foi também correu muito bem, e possivelmente para o ano até vamos alargar a mais categorias. Qual é que é o balanço que fazes deste campeonato? É um balanço positivo, obviamente, com a introdução e uma boa aposta, uma aposta certa por parte da Federação de fazer a short race. Vai ter pernas para andar. E a nível de campeonato nacional, a organização muito boa, obviamente que precisa de alguns ajustes e daí mesmo a realização deste nacional lá, para que no Mundial seja um grande espetáculo e tudo corra de melhor e todos os atletas, todos os países saiam satisfeitos e contentes com mais uma excelente realização e organização por parte da Federação Portuguesa de Canoagem. Obrigado, Rui. Até à próxima. Obrigado, eu. Até à próxima. O desporto tem todo o nosso apoio.